Olá. Olá, muito boa noite. Estamos aqui na segunda edição do FNAC Talks Literatura. O meu nome é Gazarvici, este é o Adriano e este painel surge como uma parceria entre a FNAC de Faro e o nosso canal, que é o Cabo Cinético, em que nós temos vídeos de variadas coisas, gostamos de nos virar assim mais para o entretenimento e para a cultura e pronto, assim uma coisa mais nesse âmbito. Pelo que eu faço vídeos de literatura, o Adriano faz vídeos de cinema, audiovisual, cenas. Tu também já falaste de séries, não é? Sim, e um pouco de bandas desenhadas, mas coisas Sim, relacionadas com o eu cinema. também já falei de ficção que passa propriamente para as séries. A gente atropela-se um bocado nas cenas. Mas acabamos por falar um bocado mais de ficção e de arte e de cultura. E então o FNAC Talks Literatura surge também nesse seguimento para falarmos de alguns dos livros que nós achamos mais interessantes e de alguns livros que nós achamos pronto, que gostamos mais, na nossa opinião pessoal, lá está, aqui do espólio da FNAC. E pronto, e é assim que surge o nosso FNAC Talks Literatura, que esta é a segunda edição. A pedido das pessoas na última sessão, isto chegou-nos aos ouvidos, que as pessoas gostariam de saber quais são os livros que vão ser falados na sessão seguinte, com alguma antecedência para poderem pesquisar um bocadinho, talvez até ler e tudo. Portanto, gostávamos só de avisar para as pessoas que estão cá e para as pessoas que estão a ver-nos a partir de casa que os livros nós vamos começar a avisar com pelo menos 2 semanas de antecedência. Portanto, no próximo mês, para aí dia 3, 4 de outubro, já vamos saber mais ou menos quais são os livros e vamos dizer no nosso YouTube, no nosso Facebook, na nossa página de Instagram, de Twitter, em todo o sítio, quais são os livros que vamos abordar. Para as pessoas também nos poderem, se quiserem, dar as suas opiniões, quais são os livros que também gostariam de falar um bocadinho e também haver aqui uma sinergia, uma conversa, um diálogo entre esta parte e aquela parte, para não ser uma coisa assim muito formalona. E pronto, e desta vez vamos falar um bocadinho sobre literatura Young Adult. Por causa do regresso às aulas, foi uma coisa que por acaso tivemos essa ideia. Nós vamos regressar às aulas dentro de pouco tempo. Já estamos um bocado fora daquela idade em que o regresso às aulas é uma cena. Mas vamos os dois regressar às aulas, de qualquer maneira. Por acaso sim. Por acaso tu vais estudar lá em cima e eu vou tirar mestrado cá em baixo, portanto... E mesmo se não fossem aulas, seria trabalho. Sim, mas a cena é diferente, a vibe é diferente, é aquele cena do regresso às aulas. Então decidimos também apanhar uma camada mais jovem, com literatura Young Adult, que é literatura adolescente, jovem, adulto, essa faixa etária, mas que eu acho que continua a ser super relevante para pessoas de qualquer idade. Porque tem uma má fama, não é? Tem. A literatura EA, as pessoas gostam muito de, como são coisas para adolescentes, gostam muito de dizer, é para adolescentes, é uma coisa assim um bocado insípida, é assim uma coisa um bocado superficial, é assim isto, é assim aquilo. E a verdade é que não, a verdade é que é um género como todos os outros. É que eu penso logo no Crepúsculo, vá até o Hunger Games, que eu gostei dos filmes, pelo menos. Sim. E penso em triângulos amorosos, em universos de ficção científica, às vezes, ou de fantasia, às vezes com alguns clichês. Não sei o quê, não sei o que mais, mas acabam por ser estereótipos. E como todos os estereótipos, por muito fundo de verdade, mesmo que muito pequenino que tenham, acaba por ser muito, muito redutor do que é, na verdade, o género. E a verdade é que os estereótipos que embebem aqui a literatura Young Adult são muito, muito redutores daquilo que o género é. Portanto, o que eu gostaria de fazer hoje, e o Adriano está aqui para ajudar-me, o Adriano não lê os livros, o Adriano está aqui um bocado como vocês, se calhar, não sei se já leram algum destes, se não, mas está aqui um bocado como contraponto, como a pessoa a quem eu tenho que convencer que estes livros são bons para ler. Portanto, vai-me fazer aquelas perguntas chatas que às vezes as pessoas do público têm assim um bocado de vergonha de fazer e que acham que pronto, não se devem estar a meter. Então ele vai ser essa pessoa chata, que me vai fazer as perguntas chatas todas. Pronto. Vou fazer o meu melhor. Vais dar o teu melhor nas perguntas mais... ok. E portanto é assim que vai acontecer. E o primeiro livro que eu gostaria de falar no género de literatura Young Adult é, peço desculpa, o Anassa. O Anassa é um livro que foi um enganozito, porque se vocês notarem, se calhar daqui a bocadinho vão ter algum tempo para ver o livro, para pronto, mexer, para... Aqui no design em lado nenhum diz que isto é o segundo livro de uma série, mas a verdade é que é um segundo livro de uma série. E então o primeiro livro é o Ariadnes e o segundo livro é o Anassa. Tudo bem que pelo Anassa nós conseguimos saber a história do outro, mas como é o segundo livro de uma série dá sempre aquela coisa de vamos primeiro ler um e depois ler outro.
Mas o que acontece neste livro, nesta série que começa com o Ariadnes e que depois vai para o Anassa, houve um apocalipse na Terra e só sobra, na Terra inteira, só sobra uma ilha, que é onde há pessoas que têm poderes mágicos. E nunca é explicado como é que as pessoas ganham estes poderes mágicos, nunca é explicado, pronto, só vais descobrir muito mais para a frente porque é que as coisas aconteceram assim. Tu sabes, há uma ilha com pessoas com poderes mágicos e as pessoas dessa ilha estão divididas entre dois povos que não se dão nada bem, ok? E depois tens uma pessoa, a nossa protagonista, que é a Etan, e a Etan o que vai fazer foi profetizado que ela seria a escolhida, e a escolhida vai unir os dois povos. Pois, isso não bate um pouco naquele estereótipo, aquele clichê... Até vou alcançar a água e tudo, espera, diz lá. Aquele clichê do escolhido. É porque eu já estou um pouco farto daquelas histórias que dizem houve uma profecia que disse que este herói ia derrotar o mal. É porque isso parece um spoiler dentro da própria história. Pronto, ok, porque de qualquer maneira já sabes que é aquilo que vai acontecer. O escolhido vai sempre derrotar o vilão no fim. Sim, é que isso já aconteceu até quando o Harry Potter e o Star Wars fizeram isso, já a ideia era um pouco velha. Eu não gosto muito desse clichê. A cena é, o bonito dos clichês na literatura mais atual que nós temos agora é que as histórias que se baseiam neste tipo de tropes ou neste tipo de clichês vão acabar por ter de subvertê-los para se tornarem relevantes ou para se tornarem interessantes. Perdão. E é o que este livro vai fazer. Eu também sou também gosto mais daquelas histórias que são pessoas normais, completamente normais, contra tudo e contra todos, contra o mundo e a salvarem o mundo porque querem, não é? Porque são profetizadas para isto. No entanto, este livro é muito interessante porque subverte um bocado a cena do escolhido, subverte a cena de... Tu tens uma pessoa, tu tens a Etan, que foi profetizado que ela seria a escolhida para salvar o mundo. E desde que ela nasceu, basicamente lhe dizem que ela tem de salvar o mundo. Isto traumatiza uma criança. Obviamente. Isto é uma coisa que por acaso se vê muito pouco na literatura que tem a cena do escolhido, as pessoas ficam traumatizadas com isto. Tipo, as pessoas, agora dizem, do nada, estás muito bem, as pessoas gostam muito de dizer que gostam de ter um destino, não é? Gostam de saber porque é que vieram à Terra, qual é o sentido da sua vida. Mas a verdade é que ninguém quer. A verdade é que tu estás a fazer a tua cena, estás na tua, de repente agora vem uma pessoa e diz-te: olha, o teu destino é fazer isto. E tu: mas eu não gosto de fazer isso, eu quero ser tipo pescador, a cena assim. Isso é engraçado tu dizeres que queres ser um pescador, porque tu ainda por cima és de olhão. Não vamos por aí, não vamos entrar por aí. Olhão fóbico agora, nesta bonita noite de sábado. Mas lá está, então o que é que isto faz à cabeça de uma pessoa? Uma pessoa fica traumatizada, uma pessoa fica com medo de falhar, uma pessoa quer fugir, quer chorar, E nós vemos a Etan e todos os outros escolhidos, porque cada um é escolhido por uma função, basicamente, cada um é profetizado que vai ajudar numa determinada coisa. Vemos a Etan e os outros escolhidos a serem levados ao extremo. E foi uma coisa que eu gostei muito neste livro, que não vi noutros livros, como por exemplo o Neuromancer, que eu também adorei, mas pareceu-me que as personagens estavam sempre... não puxavam demasiado por elas, não iam até ao fundo do fundo. E aqui eu posso dizer que saí dos livros a conhecer as personagens intimamente, a conhecer as personagens por dentro e por fora, porque as personagens foram postas ao limite do que conseguiam aguentar e ainda um bocadinho mais. Quase que quebravam, quase que foi um ponto de quebra, mas conseguiram. E então meteu as personagens em extremos e questionou a cena do escolhido, porque tens personagens que não querem ser as escolhidas, tens personagens que levam os livros inteiros a não querer ser as escolhidas, a ir contra o seu destino, tens personagens que não foram profetizados que fariam nada, mas que acabam por fazer cenas. E então tens todo este jogo de... São pessoas que lhes dizem agora tu tens de fazer isto e as pessoas, se calhar não me apetece muito. Ou seja, isso é muito character-driven. Character-driven, exato. Que lá está, é a minha cena que as pessoas me apontam muito, que é, claro que tu gostas disto e não gostas daquilo, porque isto é character-driven, foca-se mais nas personagens, e aquilo é plot-driven, foca-se mais no enredo. Mas a verdade é que eu acho que as personagens são sempre um ponto crucial, e se tu tiveres boas personagens, elas conseguem carregar praticamente qualquer enredo. Mas o mundo também é interessante? O mundo também é interessante. Estas aqui, as personagens não têm de carregar nada às costas, porque o enredo, o mundo ficcional e as personagens carregam-se por si. O mundo ficcional, a cena da magia, das pessoas, teres uma única ilha com dois povos que não se dão bem, é tudo muito carregado, muito vincado e muito bem explicado a todos os pontos do enredo, sem parecer um infodump, sem parecer que nos estão a despejar informação em cima.
portanto gostei. Ok. É um livro muito sólido. O Anas é o segundo, lá está. O primeiro é o Ariadne, se deve andar algures por aí. Eu não fui ali à secção ver, portanto, mas deve estar. É uma algures. saga com quantos livros, sabes? Não te sei dizer. Não te sei dizer. A impressão que me deu foi que, porque lá está, eu só consegui encontrar informação sobre este livro no Goodreads, porque, mais uma vez, como acontece a muitos bons livros, não há quase nada na comunicação social e nos blogs e não sei o quê, as coisas passam um bocado despercebidas, mas que pareceu-me que só publicados só há 2. E traduzidos para português também só há 2. Depois vamos ver o que é que... O segundo livro, passamos de uma coisa que é muito ficcional e muito fantasiosa para uma história que podia ser real. Temos aqui O Ódio que Semeias, de Angie Thomas. Isso não é baseado nas tensões raciais que têm havido nos Estados Unidos da América? Infelizmente mesmo. Porque quem segue as notícias assim mais a miúde há de se ter apercebido que de há uns tempos para cá tem estado mais na comunicação social, apesar disto já acontecer há muito tempo. O facto de haver umas grandes tensões raciais nos Estados Unidos com a violência policial racista, muita gente a ser morta sem fazer mal nenhum, basicamente, malta a ser parada no trânsito e depois responde mal a um polícia e leva um tiro, não deve acontecer. Obviamente, não é? E é no âmbito destas tensões, destas injustiças, deste clima social muito carregado que se está a sentir nos Estados Unidos e no mundo, vamos ser sinceros. As coisas aqui são um bocado mais... pronto, não se falam tanto, mas acabam por também existir. E só quem passa por elas é que sabe. E isto é a história de Star, que é uma miúda de 16 anos, uma adolescente, uma quase criança, que vê o amigo ser morto por um polícia. O polícia manda pará-lo do carro e pronto, há ali uma altercação e o polícia dá-lhe uns quantos tiros e ele morre. E depois é o que vem depois desse incidente, que é o que acaba por acontecer com as comunidades e com as pessoas que sofrem este tipo de violência racista, que é a Star é a testemunha de um crime e tendo de ver pessoas, tendo de ver os polícias e os média a tentarem defender o assassinato, a tentarem defender o polícia, a defender o assassinato do amigo, que foi uma coisa justificada. Tens a própria comunidade deles a ficar muito injustiçada, não é? E é toda esta panóplia de sentimentos e de raiva e de medo e de injustiça que compõem este livro, que é um livro extremamente bem escrito, que é um livro extremamente bem composto, com personagens que carregam tudo, toda a carga emocional, toda a história, e que acaba por ser um livro que, se não meterem isto no Plano Nacional de Leitura, não sei o que é que metem, porque isto é extremamente relevante. E são aquele tipo de verdades que as pessoas têm mesmo de começar a admitir que acontecem e que são reais. E nós não podemos solucionar um problema se estivermos a fingir que ele não existe. Pelo menos não te afastas de temas controversos. Aqui ninguém se afasta de temas controversos, aqui vemos com tudo. Mas é. Bem, carrying on. Carrying on, exato. Para finalizar, temos... posso sempre contar com o teu... cortares as situações pesadas, obrigada. E para finalizar, temos um livro que é um bebé meu, eu gosto muito deste livro, por acaso foi uma leitura muito, que eu gostei muito, que é o Carry On, da Rainbow Rowell. E este livro também, quanto a mim, foi importante para mim enquanto pessoa, porque me fez, eu sou uma pessoa muito teimosa, eu sou uma pessoa que custa-me a admitir que estou errada, é preciso ali muito para eu admitir que estou errada, temos ali uma pessoa que me compreende bem. E até, quando eu meto a cabeça naquele sentido, desde que o 50 Sombras de Grey saiu, eu tinha na cabeça e ninguém me tirava que a literatura derivativa é má, ponto. Era isto que eu achava. Só que tu sabes a história do 50 Shades? Sim, o 50 Sombras de Grey, por acaso... tem uma história interessante. Eu acabo por gostar mais da história do que do conteúdo dos livros. Porque aquilo começou como uma fanfiction do Crepúsculo, da saga Crepúsculo. O que aconteceu foi que a autora do 50 Sombras, ela na internet pegou nas personagens, na Bella e no Edward, nas personagens principais do Crepúsculo, e pô-las noutras situações. Reimaginou o Edward como sendo... Em vez de um vampiro... Exatamente, um homem de negócios, muito bem sucedido. E pronto, depois ela decidiu mudar os nomes e publicar aquilo como livros. Ora, ela no início, para ter alguma atenção, pediu a outros fãs que por acaso já a seguiam a obra que ela tinha escrito,
para lhe comprar os livros. Porque E é porque graças a isso foi parar ao ao best-seller. New York Times Bestseller. Exatamente. Porque ela usou muito a cena de que, usou aquela camaradagem entre artistas e mesmo dentro das comunidades de fãs, que é, fogo, está uma pessoa da vossa comunidade a vingar, está uma pessoa da vossa comunidade a publicar. Agora tente-me ajudar, meu, é uma pessoa dos vossos a conseguir. E Mas então, as pessoas de fora não sabiam dessa não história, sabiam por nada isso disto. viram que aquilo tinha temas picantes, por assim dizer. Sim, sim. E por isso pensaram que tinha sido bem sucedido por causa disso, e por isso compraram. Lá está. A partir do momento em que tu vês um livro no New York Times Bestsellers, tu não te vais perguntar, mas porquê é que foi parar ao New York Times Bestsellers? Não, tu pensas, olha, fixe, as pessoas compraram, deve ser bom, e compras também. E depois tem estes temas também, que ainda atraem mais as pessoas, porque é aquela fantasia. E Sim. aconteceu mesmo com o Carry On? Não. Carry On, desculpa. Não aconteceu. É derivativa a mesma, tem aqui umas partes muito derivativas, mas a história é completamente diferente. Vais perceber. A cena foi, esta autora, a Rainbow Rowell, escreveu um livro que é a Fangirl, que é mesmo baseada na cultura de fãs. Aquilo é tipo uma carta de amor à cultura de fãs, basicamente. E temos uma rapariga, que é a Kath, que gosta muito e é muito fã, e escreve fanfiction e é assim super mega fã de uma série de livros que é os livros do Simon Snow. A cena é, os livros do Simon Snow, dentro do universo da obra do Fangirl, é suposto ser uma paródia do Harry Potter. É suposto aquilo ser... as pessoas que leem o Fangirl percebem, ela está a falar como se fosse uma fã de Harry Potter, mas não queremos que a J.K. Rowling nos processe, por dizermos aqui que isto é uma fã de Harry Potter, então é o Simon Snow, wink, wink. Só que a cena foi... Ela, a certo ponto, disse, eu até gostava de explorar este universo do Simon Snow. Gostava de o transformar isto numa cena mesmo, numa coisa a sério. E então escreveu um livro sobre um livro paródia que tinha... Ou seja, esse livro existe dentro de um mundo fictício. Exato. Sim, é assim um bocado de Inception. Este livro é o livro que a personagem do outro livro dela gosta. Pronto, se tiverem dificuldades, depois vejam o livro e metam isto a metade da velocidade, que é para... Mas o que aconteceu foi isso, ela pegou numa paródia, numa coisa que nem sequer existia, que era suposto ser uma paródia de Harry Potter, e pensou, eu conseguia fazer isto. E fez, e a verdade é que fez. E a verdade é que ela nunca poderá admitir isto porque pronto, nós não queremos que a J.K. Rowling nos processe, não é bonito, mas a verdade é que o que dá a entender é que ela pegou nas partes que os fãs menos gostam, nas críticas que os fãs têm ao Harry Potter, falta disto, falta daquilo, demasiado aquilo, demasiado aquele outro, e limou-lhe as arestas. E pensou, então como é que seria esta premissa, mas com estas partes um bocadinho mais limadas? E a verdade é que fez, e a verdade é que se nota muitos ecos de Harry Potter, obviamente, não é? Ela não se quis afastar da cena, isto é obviamente inspirado na premissa de Harry Potter, mas criou uma coisa que é boa, é mesmo boa. Tem o clichê do escolhido? Calma, agora é que vais ver porque eu te vou dizer a sinopse. A sinopse é, temos Simon Snow, que é um rapaz órfão, que descobre que pertence a um mundo da magia que não sabia que existia e que é levado para uma escola de magia. E que é suposto, ele é o escolhido para derrotar um mal que está a assolar o mundo mágico. Isto não é o Harry Potter, pois não? O quê? O Voldemort? Sim, não, aqui chama-se Humdrum, calma. Calma que isto tem aqui algumas... Mas lá está, a premissa é a mesma e ela não se afastou do facto da premissa ser a mesma. O que é bonito aqui é que tu tens esta premissa e tu, onde o Harry Potter fez isto, o Carry On fez aquilo. Estás a ver? Tu tens, a premissa do escolhido, o Harry Potter vai nesta direção e o Carry On vai aqui nesta, e o Simon Snow, ele é um escolhido assim e o Simon Snow é um escolhido assado. Não posso dizer muito mais do que isto porque senão é spoilers, não é? Mas é por acaso foi um exercício muito interessante em quebrar expectativas e subverter a cena do escolhido e subverter algumas das coisas que nós achamos, se calhar até porque pensamos que isto, se isto é baseado em Harry Potter, então vou fazer as coisas desta maneira e depois fazem daquela. É interessante, é muito, muito interessante. E uma pessoa que leia o Carry On e que saiba de Harry Potter e que seja fã de Harry Potter não se vai sentir atraiçoada ou não vai sentir que isto é uma cópia, tipo, estou a ler o Harry Potter 2.0, não vai sentir isso. É uma experiência nova então? Experiência completamente nova. É o mesmo que tu leres o Hamlet e depois ires ver o Rei Leão, estás a ver? Sim. Tipo, tu sabes que aquilo é o Hamlet com pelo, mas escuta, são coisas que têm a mesma premissa e que depois seguem assim cenas diferentes. E é o que o Carry On faz. Senti, não vou mentir, senti
que algumas personagens são um bocadinho derivativas demais. Podiam-se ter afastado mais e não se afastaram o suficiente. E tu notas ali ecos muito fortes de Harry Potter em certas personagens, demasiado fortes, que acho que a Rainbow Rowell podia-se ter afastado muito mais e não se afastou. Mas é uma história super sólida, as personagens são tão fofas, tão queridas, uns amores, são os meus filhos todos. E eu gosto muito mesmo da história e acho que está tremendamente bem escrito, tem um bom pacing, tranquilo. E é uma experiência nova de Harry Potter. Se tu gostas de Harry Potter ou se não gostas de Harry Potter, provavelmente vais gostar de Carry On. E é o primeiro de uma saga também? Não. Não? Porque nós não queremos, lá está, nós não queremos que a J.K. Rowling nos processe. Nós já puxámos a sorte ao fazermos uma cena com esta premissa, portanto não vamos puxar a sorte. Vamos escrever um livrinho, início, meio e fim, um standalone fantástico, porque lá está, agora estamos muito naquela era dos... sequelas, spin-offs, universos cinemáticos. Universos expansivos, isto, aquilo, tudo o que é uma história tem de ter 500 histórias à volta e depois tens os fãs a pedir, então, mas o que é que aconteceu 10 anos antes da história original e 20 anos depois da história original? E tu tipo, se calhar não é preciso. Se calhar só queremos um livro, uma história, princípio, meio e fim e está-se bem. Eu também prefiro histórias assim às vezes. Às vezes, eu adoro histórias expansivas e eu adoro tipo, ver o que é que aconteceu àquele personagem secundário que se calhar toda a gente gostava, mas não se soube o suficiente sobre ele e agora vamos descobrir. Mas às vezes... Às vezes é melhor as personagens ficarem um mistério. E às vezes é melhor deixar que os fãs tenham as suas próprias interpretações, porque eu acho que quando tu expandes demasiado um universo, acabas por não deixar nada à consideração dos fãs. E o que é engraçado também, quanto a mim, nas comunidades e na cultura de fãs, é que as pessoas também pegam naquele personagem que falou 2 vezes durante o coisa inteiro e desenvolvam as partes mais pequenas da história e deixem a coisa crescer organicamente, uma coisa assim comunitária. Eu gosto que sejamos todos amigos. E pronto, eu acho que o Carry On especialmente tem muito essa cultura de fãs. Há muita malta a escrever fanfiction, a fazer fanart e tipo, a construir sobre a cena do Simon Snow, mesmo porque a autora disse, ok, força, façam. Ok. Mas pronto, são estas as nossas três... Mas é bonito isso ser fanfiction que criou fanfiction. Sim, e lá está, é a tal coisa, porque agora já não posso dizer que a literatura má, a literatura derivativa é má, aquilo que se baseia diretamente noutra coisa é mau. Não posso, porque temos aqui um livro que é bom e que foi gerado assim. E temos de admitir que, afinal, é verdade, a literatura boa pode vir de todos os sítios, seja de derivativa, seja de young adult, seja daqui, seja dali. É só assim. E apesar disso ser tudo young adult, tu dirias que qualquer pessoa pode ler? Lá está. Um adulto achas que vai tirar a mesma experiência? É assim, a mesma experiência não vai tirar, porque lógico que tu, quando estás a ler um livro e és adolescente, aquilo tem um impacto diferente de quando estás a ler um livro e é adulto. Tanto que agora, por exemplo, eu reli Harry Potter há muito pouco tempo, porque eu li quando era criança e a experiência é completamente diferente. Mas eu acho que é tão importante para um adolescente ler literatura young adult como para um adulto. Porque até mesmo os adultos têm alguma coisa a aprender com livros que são escritos ou para crianças ou para adolescentes. Não são coisas insípidas, não são coisas superficiais, são coisas que têm alguma coisa a contar-nos. Olá, Ricky, tudo bom? E então, mas lá está, e da mesma maneira que eu não considero, por exemplo, que eu considero que as pessoas deviam ver desenhos animados. Não se deviam privar de ver desenhos animados para crianças só porque são para crianças. E lá está, eu acho que é também quebrarmos aqui um bocadinho dos estereótipos que há em relação a este ou aquele tipo de literatura e percebermos que, lá está, literatura boa pode vir de qualquer lado e nós temos sempre alguma coisa a aprender com tudo o que lemos. Portanto, achas que acabou numa boa nota? Acabou. Pronto. Muito É que a sessão anterior nós acabámos a questionar o sentido da vida e não caiu bem porque as pessoas foram embora um bocado tristes, portanto, assim ao menos acabamos numa nota mais feliz, não é? Então, interessei-te em algum? Deixa eu ver. Tu já me tinhas falado do Carry On. Eu estou há 32 anos de vida a tentar recomendar-te o Carry On e tu não queres saber. Portanto. Mas de todos o que me interessou mais foi este, o Ódio por Semeias. Aliás, a capa até é gira, é pela capa que É pela capa, não é? Eu também sou assim, se a capa for feia fico logo assim um bocado triste e fico, fogo, eu sei que não devia estar a julgar para a capa, mas os olhos comem primeiro que a barriga. E até é interessante tu estás mais interessado neste, porque nós somos muito pessoas do sci-fi e da fantasia. Sim, e este aqui é mais real. Normalmente eu até gosto de coisas assim, mais fantasia, ficção científica, mas este acaba por se destacar exatamente por ser mais real. Sim, porque lá está, é o que
em termos de urgência, se uma pessoa me dissesse, epá, no próximo ano só vou ter 5 horas para ler, só vou poder ler um livro no próximo ano, qual é que era? Era este. Era este porque os outros são relevantes, são bons, mas este aqui é uma mensagem que precisa de ser mesmo aprendida rapidamente. Mas eu não lia isso em 5 horas. Conseguias. 12 horas, para aí. Eu tenho fé em ti, ok? É só meter uma letra à frente da outra, formar uma palavra e ler, ok? Ok. E então pronto. E foram estas as nossas três recomendações. 4, na verdade, por causa deste aqui, que é o Anassa, que tem o Ariadne Nantes, não sei o quê, é o segundo livro de uma saga. Portanto, 3/4 recomendações. Mais uma vez, nós somos o Cabo Cinético, no canal do YouTube. Também estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram. Tudo com o mesmo nome, Cabo Cinético, está ali ao lado. Tira a cabeça, Adriano. Ali, Cabo Cinético com C, por favor. Já escreveram com S, eu fico tão triste. Cabo Cinético com C em todos os lados. E ele faz vídeos sobre cinema, eu faço vídeos sobre literatura, às vezes falamos das coisas uns dos outros porque andamos já a atropelar-nos. Os livros, mais uma vez, que nós vamos falar no próximo mês, vão ser divulgados dia 3, 4 de outubro e a data do próximo Fnac Talks também vai sair mais ou menos nessa altura. E depois, se nos quiserem dar alguma ideia, algum livro que gostavam que nós debatêssemos, uma coisa assim, já sabem, podem nos contactar em qualquer sítio. Então, muito obrigada por terem estado presentes e até uma próxima. Tchau, tchau! Tchau!